E aí, pessoal, vamos adorar o Senhor? Esse é o dia que o Senhor fez, portanto, alegre-se nele. Deus preparou algo tão bom pra gente. E é tão bom sentir a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então não apenas seja um espectador de um momento litúrgico, seja um participante. Adore ao Senhor de todo o coração. À medida que você se envolve nessas canções, faça orações, deixe Deus encher a sua vida, seja tomado por essa glória que vem de Deus. Mas antes de cantarmos, vamos fazer mais uma oração? Se coloque diante de Deus, coloque seus pedidos diante do Senhor e Deus há assim de responder às questões mais íntimas em seu coração que você tem colocado diante dele. Ele é Deus bom e fiel. Vamos orar nesse momento? Pai, esse tempo é teu. E como esse tempo é teu, Senhor, nós queremos sermos alcançados por ti, Senhor. Nos alcança, nos toca, intervém. Faz, ó Deus, os teus milagres. Ouve, ó Deus, as nossas orações. Ó Deus, traz cura para quem precisa de cura. Traz, ó Deus, libertação para quem precisa de libertação. Traz, ó Deus, a transformação para aqueles que precisam de transformação, Senhor. Ó Deus, traz arrependimento e conversão para aqueles que precisam se arrepender dos seus pecados e voltarem para o Senhor. No nome de Jesus, que tudo isso aconteça à medida que nós adoramos o teu nome. Ó Deus, nos alcança. Tira, ó Deus, sentimentos de tristeza, de ansiedade, de pânico do coração de algumas pessoas que nesse exato momento precisam da tua intervenção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Adoremos ao Senhor. Me ensina a olhar para a cruz e não ver apenas madeira. Me ajuda a entender a mensagem da cruz. Quero aprender como de fato devo olhar para ti, Jesus, e enxergar o valor de cada cravo, perfurando suas mãos, transpassando os teus pés, tamanha dor, imensurável dor. Se eu pudesse entender a profundidade do teu ser, a olhar a ingratidão estampada no rosto e nas palavras da multidão, injustiça, violência, intolerância, como deve ser para um Deus doador, um humano inocente e sofredor, passar pela cruz, lugar de vergonha e de constrangimento. Não consigo entender, tampouco imaginar o tamanho da dor que a cruz te fez passar. Tudo por amor, tudo por me amar, Jesus. Como deve ser para um Deus doador, um humano inocente e sofredor, passar pela cruz, lugar de vergonha e de constrangimento. Não consigo entender, tampouco imaginar o tamanho da dor que a cruz te fez passar. Tudo por amor, tudo por me amar, Jesus. Eu olho para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz
cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi por sua cruz. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Alguns sábios da nossa época, tá? Diziam que existem 3 tipos de pessoas que nós precisamos encontrar nessa vida para nos fazer bem em meio à nossa existência repleta de adversidades e circunstâncias bem surpreendentes. É um bom médico, um bom advogado e um bom pastor.
Mas por que alguns sábios da nossa época diriam que é bom encontrar um bom médico, um bom advogado e um bom pastor? Porque, afinal de contas, se você encontrar um mau médico, você vai perder muito com ele. Se você encontrar um mau advogado, você vai perder bastante com ele. Ele vai sugar você. Se você encontrar um mau pastor, ele vai, cara, manipular você. Ele vai fazer coisas tão más com você. Então, um dos presentes que Deus nos dá são bons médicos, bons advogados e bons pastores. E essa é a alegria de Paulo. A alegria de Paulo é estar indicando para a igreja de Filipos, continuando a nossa exposição nessa carta, alguém que tem um caráter aprovado. Alguém que é um verdadeiro pastor, que conforme nós lermos aqui essa passagem de Filipenses 2, a partir do verso 19, nós veremos que Timóteo, esse pastor que Paulo está indicando aos filipenses, é alguém extremamente dedicado a servir de todo o coração. Essas pessoas que Deus entregou, tanto no ministério de Paulo, quanto no ministério de Timóteo, quanto no ministério de todo e qualquer líder que se considera pastor, com esse chamado pastoral, Deus entregou essas pessoas que não pertencem a ninguém, pertencem a Ele. E sendo esses povo de Deus, de fato é motivo de grande alegria saber que alguém fiel estaria servindo a esse povo. E não seria isso também um motivo de trazer felicidade para você? Você saber que a pessoa que instrui você no caminho do reino, no caminho do evangelho, no crescimento, em amadurecimento espiritual. A gente usa a palavra espiritual para você entender que gira em torno daquilo que está além do visível. Porém, tudo para nós é espiritual. Então, aquela pessoa que leva você à maturidade, não seria incrível e motivo de extrema alegria, paz, tranquilidade, saber que essa pessoa a qual você tem sido instruída por ela é uma pessoa fiel ao seu chamado, fiel a Deus, de caráter aprovado? Claro que isso é motivo de alegria. É motivo de alegria saber que Deus preparou alguém para me servir dessa maneira a fim de que eu cresça. Por isso que Paulo está feliz. Por isso que Paulo está alegre, porque ele pode encontrar, em meio a uma geração pervertida, em meio, como ele vai falar no capítulo 3, a falsos mestres, que ele chama de cães devoradores. Em meio a esses falsos profetas e falsos pastores, Paulo tem a alegria de apresentar alguém que os filipenses poderiam confiar. E por quê? Diz assim o texto a partir do verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, Paulo iria enviar Timóteo como pastor, como discípulo, como apóstolo. Afinal de contas, o termo apóstolo, como a gente vai ver aqui também, se refere a alguém que é enviado com uma missão até essa igreja para ver como essa igreja estava caminhando no evangelho. E sendo Timóteo que haveria de ser enviado, isso deixava Paulo extremamente feliz, animado. Sabe que o termo ânima tem a ver com Deus, né? Uma alegria que vem de Deus. Estar animado implica em viver algo que vem do céu. Então Paulo estava animado por quê? Porque estaria oferecendo a essa igreja Timóteo. E o que é que Timóteo tinha de especial? Verso 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo, Jesus. Então Paulo aqui já estabelece
uma diferença básica do coração do Timóteo daqueles que não tinham o mesmo coração que Timóteo tinha, ou seja, daqueles que eram falsos pastores, ou falsos mestres, ou falsos profetas. Timóteo era alguém que amava com sinceridade, com transparência, com pureza, com dedicação, amava de maneira voluntariosa esses irmãos de Filipenses. Era um amor ágape, era um amor que não tinha interesse próprio, era um amor sem interesse. Isso me faz lembrar as minhas discussões na universidade com alguns professores na área de sociologia, filosofia, que afirmavam que não existia amor ágape, porque afinal de contas as pessoas elas só agem por interesse próprio. Em um mundo sem Deus a gente pode pensar que não existe amor ágape, mas quando a gente entende e compreende a mensagem do Evangelho que Cristo Jesus fez por nós, morrendo, dando a sua vida por nós, dando aquilo que tinha de mais valor para Ele, a fim de que nós pudéssemos sim usufruir da realidade do reino, da presença de Deus, das maravilhosas bênçãos que existem apenas na pessoa de Cristo Jesus derramada sobre nós, essa renúncia de Cristo. Quando a gente compreende esse Evangelho, a gente pode sim afirmar que existe amor ágape. E não apenas na pessoa de Cristo, mas na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Esse era o coração de Timóteo, ele amava verdadeiramente. Imagina comigo que era alguém que sofria por causa do sofrimento daquela igreja, era alguém que se preocupava de verdade, era alguém que tinha no coração um sentimento profundo para querer que essas pessoas pudessem usufruir de bem-estar no Senhor, bem-estar no Evangelho. Não o mal-estar existente, a angústia existente na vida daqueles que não conhecem a verdade de Deus. Assim era o coração de Timóteo, alguém que queria ver que essa igreja estava amadurecendo no Senhor, crescendo, se tornando cada vez mais a melhor versão dela mesma. É bonita essa frase, né? E não é uma frase que gera simplesmente uma atitude positiva em relação a você, mas é uma verdade do coração, do íntimo. É uma verdade que vai de fato transformar você naquilo que Deus deseja que você seja, que é maravilhoso, que molda, que muda você e que faz exasperar na sua vida aquilo que há de melhor de fato, dentro das características genéticas que Deus mesmo estabeleceu na sua vida. Isso é um coração pastoral. Um coração pastoral não pensa em seus próprios interesses. Um coração pastoral pensa de fato no crescimento do outro, no quanto o outro pode crescer. Por outro lado, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas, eles pensam naquilo que é de seu próprio interesse. E vale salientar que, por vezes, é muito difícil isso acontecer, mas falsos pastores, falsos mestres e falsos profetas, eles se utilizam, sim, de palavras relacionadas à religiosidade, palavras relacionadas ao Evangelho. Eles vão falar a palavra Jesus, eles vão falar a palavra oração, eles vão falar a palavra amor de Deus, eles vão falar a palavra bênção, mas por trás disso existe um coração extremamente egoísta, nefasto, interesseiro, mau, que vai, de alguma maneira, querer dominar você. Vai ser um poder sobre você, um poder sobre sua mente. Enquanto que o ministério pastoral é um ministério chamado a libertar você e a enviar você, capacitar você para que você se veja livre desse pastor, para que você se veja livre dos ensinos dele um dia. Vai ter uma formação de fato. Falsos mestres, falsos pastores querem que você se prenda a ele. Querem que você dependa dele o tempo inteiro.
Isso são os falsos pastores que existem por aí, como existem falsos médicos, como existem falsos advogados, ainda que se chamem médicos e advogados, mas eles agem por interesse próprio também, assim como existem falsos políticos, enfim, está em todo lugar gente má. Então, quando você conhece alguém que tem de fato dom pastoral, é alguém que vai promover liberdade na sua vida. Vai capacitar você para enviar você para o mundo. Vai deixar você de fato livre para viver essa realidade do reino de Deus, mas empoderado com tantos instrumentos que ele entregou para você à medida que treinou você para você viver essa realidade na sua vida. Isso é o verdadeiro pastor. Tem esse coração. Falsos pastores querem ser dominadores. Falsos pastores pensam em si mesmos. Falsos pastores tratam você como minhas ovelhas, não como ovelhas de Jesus. Falsos pastores tratam a igreja como minha igreja, não como igreja de Jesus. Falsos pastores, eles querem grandes salários, querem o melhor para eles e não para o povo. Verdadeiros pastores, obviamente, têm as suas necessidades e precisam ser honrados com o salário da igreja para viver a vida, porque isso é necessário e isso envolve o todo da vida e a existência, a sociedade, e vocês compreendem muito bem isso. Porém, ele tem humildade, ele tem simplicidade. E esse era Timóteo. E diz assim o verso 22: E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então Paulo queria resolver as questões dele e enviar Timóteo mais rapidamente, porque ele tem caráter provado. Caráter é uma boa palavra, porque caráter é diferente de reputação. Reputação é aquilo que nós vemos as pessoas fazerem na frente das outras pessoas. A reputação é a máscara social que todo mundo coloca para ser bem recebido nos lugares. Caráter não. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo você. Caráter é aquilo que a vida, o tempo, forjou em você e revelou em você. Se você é um mau caráter ou se você tem um caráter provado ou aprovado. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui é dóquimos. E o que era o dóquimos? O dóquimos era um grupo de pessoas, de analistas, que olhavam as moedas para verificarem se as moedas que estavam sendo recebidas em determinados locais, principalmente quando se recebia imposto, eram moedas verdadeiras, porque existiam muitas falsificações. Então, tanto os que aprovavam eram chamados de dóquimos, quanto a moeda que recebia essa aprovação era chamada de dóquimos. Aprovada, foi testada, foi verificada e chegou-se à conclusão de que é de fato de verdade. Assim era o caráter de Timóteo. Dóquimos, aprovado. E aprovado por nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, o homem mais respeitado da igreja no primeiro século. Alguém que não precisava mostrar nada para ninguém, porque afinal de contas, o seu sofrimento por causa de Cristo já era demonstração do caráter dele para o mundo. Ele renunciou, ele abriu mão, e essa renúncia fez de Paulo quem ele era. Essa renúncia por causa do evangelho é muito importante, porque faz com que a gente viva esse poder de Deus. E Paulo tinha esse caráter provado, assim como Timóteo também, e sendo ele respeitado por toda a igreja, ele fala: Timóteo serviu comigo no evangelho. Timóteo passou por situações semelhantes à minha. Timóteo fez renúncias como eu fiz. Ele tem um caráter provado. Ele tem um coração que verdadeiramente se preocupa com vocês, ama vocês e que está interessado no progresso do evangelho.
no progresso do reino de Deus. Ele tem um caráter provado. Ah, irmão, como é bom nós podermos ter alguém que nós podemos, de fato, partilhar da nossa vida, a ponto de confiarmos verdadeiramente que o seu ensino não é um ensino que vai tentar de alguma maneira me manipular ou roubar algo de mim, mas trazer a verdade do reino. Isso é precioso demais em meio ao mundo fake, em meio ao mundo onde as pessoas não confiam mais umas nas outras. Como é bom encontrar alguém que a gente pode de fato confiar. Obviamente, a gente confia primeiramente em Deus. A gente não entrega o nosso coração para ninguém, no sentido de que o nosso coração só pode ser entregue a Deus, mas nós podemos sim nos relacionar e ter um relacionamento de confiança, integridade com pessoas que têm caráter aprovado diante de Deus. Deus olha e diz: eu confio a essa pessoa um ministério, porque essa pessoa, ela me pertence. E o seu caráter foi forjado por mim. É como dizia o profeta Jeremias. Em nome do Senhor, ele fala: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Em meio ao mundo onde tantos pastores, e quando a Bíblia usa esse termo pastor, principalmente no Antigo Testamento, se relaciona àqueles que servem à sociedade, se relaciona aos administradores públicos, se relaciona aos juízes, se relaciona aos professores. Em meio ao mundo onde há tanta corrupção em todos os lados, Deus nos dá um presente: pastores segundo o coração dele. Isso é presente de Deus, isso é tão bom. A gente pode sim confiar no ensino de pastores que tiveram seu caráter provado por Deus. E que você conhece esse caráter. Por isso que é muito bom, tá? Você conhecer o pastor da igreja que você está servindo, conhecer a história dele, conhecer de onde ele veio, que curso ele fez, conhecer se há escândalos relacionados à vida dele, conhecer se há arrependimento, se houve algum escândalo, mas ele se arrependeu de verdade. É necessário conhecer a vida, conviver, para conhecer o caráter, conhecer a teologia, conhecer o ensino que ele ensina, se o ensino de fato é das Escrituras. Isso é extremamente importante para você não se deixar enganar diante de falsos mestres, que na semana que vem a gente vai compartilhar um pouco mais o que seriam esses falsos mestres, porque o texto de Filipenses vai trazer isso à medida que a gente faz essa exposição de toda essa carta. Então é muito bom saber distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso. E Paulo está dizendo aqui que Timóteo é alguém de caráter provado, alguém verdadeiro, alguém que essa igreja poderia confiar. Verso 25 diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse Epafrodito era o cara. Esse cara era incrível, porque ele se predispôs a servir a obra de Deus, e a obra de Deus naquele momento era o apóstolo Paulo.
Já parou para pensar comigo que servir a alguém é servir a obra de Deus? Já parou para pensar comigo que uma pessoa é a obra de Deus? Paulo aqui era a obra de Deus. E a igreja de Filipenses enviou Epafrodito como mensageiro e como auxiliar, conforme a tradução João Ferreira de Almeida. Mas quando a gente vai para o texto original, na língua grega, lá está o termo apóstolo e leiturgos. Apóstolo é aquele que é enviado com uma missão. Essa era a missão de Epafrodito. Serviu o apóstolo Paulo conforme havia sido dada essa missão para ele pela igreja de Filipenses. Paulo estava preso, ele recebia pessoas na sua casa, era uma prisão domiciliar. Ali ele reunia pessoas e pregava o evangelho, como a gente viu, alguns que trabalhavam para César, os da casa de César, estavam sim ouvindo esse evangelho e com certeza se entregando a Jesus, percebendo que o evangelho é totalmente diferente da expectativa romana de transformação. O evangelho muda de verdade, o poder político não muda não as coisas. O que muda o coração é Jesus, o que muda o coração é o evangelho. O poder humano, o poder imperial é apenas uma face nefasta de um mundo tão mal que a gente vive. É o poder momentâneo, é um poder egoísta. É um poder que visa apenas servir aos poderosos, aqueles que mais têm, não as pessoas de fato. O evangelho não, o evangelho muda tudo. O evangelho veio para, de fato, servir uma humanidade carente, para fazer desse mundo habitável novamente, para manifestar o poder e a glória do Deus verdadeiro. Muito bem, então Paulo ele serviu ao evangelho ali na sua prisão domiciliar, muitas pessoas ouviam isso, e recebeu Epafrodito com essa missão de auxiliar Paulo em todas as coisas ali. E que missão maravilhosa. E o outro termo que ele usa é leiturgos, que dá a entender um servo a serviço de Deus. Um servo a serviço das coisas de Deus. Apóstolo leiturgos. E isso é uma conotação de como nós devemos viver a nossa vida. Nós estamos em missão e nós estamos a serviço de Deus. E Epafrodito seria também esse homem com coração tão moldado pelo Senhor, esse homem com coração pastoral, que o apóstolo Paulo estaria reenviando a Filipenses, porque afinal de contas Epafrodito quase morreu. A doença dele foi mortal e Deus o curou. O que traz aqui algo interessante, que o apóstolo Paulo não curou Epafrodito de imediato, porque apesar de ter o dom de cura e haver o dom de cura, ele sabe que esse dom de cura ele acontece quando Deus quer. É numa manifestação espiritual de Deus. Quando Deus quer agir, ele age. E Deus agiu e salvou Epafrodito, e ele agora queria ir lá falar para os filipenses que estava tudo bem, queria abraçar seus irmãos, bateu aquela saudade. E Paulo envia esse homem, esse servo. E ele diz: homens como este honrai. Porque por causa da causa de Cristo, eles renunciaram a ponto de entregarem até a própria vida. Esses são verdadeiros pastores. Verdadeiros pastores carregam na sua história grandes renúncias. Verdadeiros pastores carregam na sua história o sofrimento, a dor por causa do evangelho. Saiba que por trás do sucesso pastoral, falo dos verdadeiros pastores, e sucesso pastoral não implica em sucesso no mundo, ter milhares de seguidores ou milhões de views. Não é isso. Sucesso pastoral implica nessa fidelidade ao Senhor, nessa verdadeira pregação do evangelho, na formação de discípulos de Cristo Jesus. Por trás de um pastor fiel existem marcas de sofrimento e de renúncia.
E é interessante que essas marcas de renúncia, de sofrimento, são marcas de um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder, ele renuncia para abençoar o outro. Um verdadeiro líder, ele é generoso, ele vai renunciar a bem-estar para abençoar outra vida. Isso é verdadeira liderança. Um verdadeiro líder, ele tem esse coração de servo. Já diziam os gurus de liderança, o monge executivo, gerente minuto, né, o Ken Blanchard, a Good to Great, né, a do bom para o grande, que é outro livro que a turma lê por aí, eu li um pouco também, que fala que liderança boa é aquela que serve. E ela não serve porque ela quer ser liderança, ela serve porque ela é líder. Ela serve porque ela percebe a necessidade do outro. E percebendo essa necessidade do outro, ela toma uma atitude. O líder tem esse ímpeto de serviço. E servir o reino é servir uma vida. Você tem chamado pastoral? Ou você tem chamado para liderança? Ou você tem sido servido por bons pastores? Honrem homens como esse. Honrem, abençoem, agradeçam a Deus, orem por essas vidas, se alegre no Senhor. São pessoas que você não conhece o sofrimento que eles têm por causa de sua vida. São pastores, verdadeiros pastores. Eles estão aí sim. Se você é líder, sirva, coração de servo. Lave os pés dos seus discípulos. Seja o primeiro que varre a igreja. Seja o primeiro que pinta as paredes. Seja o primeiro que abraça. Não espere ser servido. Seja aquele que serve primeiro. Isso é liderança. Aquele que serve, ele tem um olhar diferenciado daqueles que simplesmente recebem algo, que estão ali não porque abraçaram a causa, porque estão ali não porque vestiram a camisa, mas porque no final do mês tem um salário, por exemplo. Servir é diferente. Além de ter o salário, você tem um olhar diferenciado das outras pessoas, você sabe exatamente aquilo que as pessoas precisam, você sabe exatamente aquilo que a instituição, ou empresa, ou lugar que você está trabalhando precisa, porque você ama e você tem esse coração de servo. Você se predispõe a abençoar essas pessoas que estão ao seu caminho. Isso não é poderoso? Isso não é maravilhoso? Isso não causa de fato tanta alegria? Por isso que no verso 1 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Vamos nos alegrar em Deus? Ele tem nos abençoado. Ele tem nos abençoado de tal forma a nos ensinar a tantas coisas preciosas através de verdadeiros pastores, homens que se entregam pelo Evangelho, homens que renunciam, homens que sofrem por causa da nossa vida, da sua vida, para entregar o melhor, para ver você crescer, para ver você viver o melhor de Deus na sua vida, a vida do reino, a vida do Evangelho, o caráter de Deus resplandecendo através de você. Vamos se alegrar no Senhor? Honre homens como esse. Ame e ore por homens como esse. Ao mesmo tempo, ouça os seus ensinamentos, seu chamado à transformação. Porque foi Deus que colocou essas pessoas nas nossas vidas para fazer com que nós, de fato, tenhamos o caráter de Jesus. Vamos orar? Pai, estamos diante do Senhor e te somos gratos, Deus, pelo teu amor por nós. O Senhor colocou pastores em nossas vidas que nos ensinaram os teus caminhos, que nos ensinaram, ó Deus, como caminhar no Evangelho, como ser verdadeiro discípulo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor Sávio, muito obrigado, Senhor, por Ebenezer, pastor Bené, missionário Bené, como eu os amo. Muito obrigado pelo pastor Cole, muito obrigado, Senhor,
pelos homens que o Senhor colocou, ó Deus, em nossas vidas para nos moldar. Muito obrigado pelo pastor Ricardo Agreste. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou esses homens na minha vida, Senhor, e me ensinaram tanto, Pai. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo Michael Gorrinho. Deus, abençoa-os, ó Deus, em todas as coisas. Honra-os, Senhor. Ó Deus, derrama graça, ajuda-os, ó Deus, em seus ministérios, no nome de Jesus. Também, ó Deus, quero te rogar, Senhor, que os ensinos dessas pessoas, ó Deus, que vêm do teu coração, possa trazer transformação em nós. Que a gente possa, sim, Pai, entendendo, ó Deus, que são homens enviados pelo Senhor para as nossas vidas, para nos abençoar. Que o Senhor possa, ó Deus, moldar o nosso caráter através do ensino que nós recebemos deles. No nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa. Queremos viver o teu poder, Pai. E para isso o Senhor colocou mestres, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas em nossas vidas para nos ensinar. Muito obrigado, Senhor. Nos livra, Pai, de falsos pastores, falsos mestres, e nos ajuda, ó Deus, a termos esse discernimento que vem da Tua Palavra, do Teu Evangelho, para vivermos uma vida cristã de maneira integral, completa, bonita, boa, através desses homens que têm coração de servo. Em nome de Jesus, nos dá também coração de servo, Senhor, para sermos aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a vida e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, à medida que você dá ouvidos aos homens que Deus colocou em sua vida para serem ministros do Senhor, para te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Ótima semana. Vamos viver esse Evangelho. Essa noite está tão fria e longa. O sol está demorando para aparecer e eu não estou entendendo. Estou te clamando, pois não sei o que fazer. Vai amanhecer, estou cuidando de você, nunca te deixei. Vai amanhecer, estou cuidando de você, nunca te deixei. Continue confiando em mim, não desanimes, pois vai amanhecer. Continue confiando em mim, não desanimes, pois vai amanhecer. Está tão fria e longa. O sol está demorando para aparecer e eu não estou te vendo.
te clamando, pois não sei o que fazer. Vai amanhecer, estou cuidando de você, nunca te deixei. Vai amanhecer, estou cuidando de você, nunca te deixei. Continue confiando em mim, não desanimes, pois vai amanhecer. Continue confiando em mim, não desanimes, pois vai amanhecer.